Aleluia! A graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida, meu querido irmão, querida irmã. Hoje, segunda-feira, dia 12 de janeiro, e nós estamos aqui para mais um vídeo juntos, mais um tempo de reflexão, de meditação na palavra de Deus, amém? Hoje eu quero ainda falar um pouco mais sobre o que compartilhamos ontem. Acordei hoje com esse desejo no coração e achei muito poderoso, porque ouvindo o pastor Fernando pela manhã, ele compartilhou um outro texto, né, lá em Josué 14, falando sobre Caleb, mas falou muito sobre o que falamos ontem. E ontem meditamos sobre a importância de estarmos alinhados com o propósito de Deus, estarmos alinhados com a vontade de Deus, né? E o propósito, a prioridade de Deus. Falamos sobre a prioridade, um realinhamento de prioridades na nossa vida. Talvez muitos de nós temos como prioridades outras coisas, né? Temos as coisas desse tempo, sucesso, né? Profissional, né? Uma conquista. Temos como alvo conquistas, né? O conhecimento natural. Talvez essas são as nossas prioridades. Dedicamos e investimos os nossos dias, o nosso tempo para crescer nessas áreas. E deixamos as prioridades do Senhor de lado. Mas eu quero dizer para você, é tempo de alinhar ou realinhar as prioridades na nossa vida. E qual é a prioridade de Deus, né? A palavra de Deus fala lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, verso 15, né, que a igreja é a casa de Deus. E se a igreja é a casa de Deus, essa é a prioridade dele. Então, qual deveria ser a nossa prioridade, né? Nosso primeiro trabalho, nosso primeiro lugar onde nós vamos investir nosso tempo, investir, né, a nossa vida, é a igreja. Então, você deveria alinhar, né? Você deve, se você não estiver com isso como uma prioridade na sua vida, você deve alinhar. Se você deseja prosperar do modo de Deus, multiplicar do modo de Deus, né? Viver a vida que Deus tem para você viver, certamente você precisa alinhar as suas prioridades às de Deus. E ontem usamos um texto que está lá em Ageu, no capítulo 1, e tem várias situações, mas ele fala, né, depois do tempo em que o povo de Deus saiu do cativeiro da Babilônia, voltou para Jerusalém, e ali quando voltaram, começaram a reconstruir a sua vida, reconstruir, né, inclusive a vida nos padrões que Deus deixou. Eles começaram a reconstruir o templo que havia sido destruído, e começaram pelo lugar ali onde eram feitos os holocaustos. O altar do holocausto foi reconstruído, e nós falamos ontem que esse lugar fala sobre a obra da cruz, né, o lugar do sacrifício. Jesus é o sacrifício. A cruz foi o lugar onde ele foi sacrificado em nosso favor. E depois fala também que eles começaram a fazer o alicerce do templo, a base, para levantar mesmo as paredes e reconstruir o templo. Só que vieram os inimigos, viram que eles estavam fazendo essa obra, mandaram cartas caluniosas para o rei Dario, que era o governador daquela época, e ainda exercia, né, algum domínio ali sobre a vida deles. E o rei Dario deu um decreto de que eles não poderiam continuar aquela obra. E o que aconteceu? Durante 12 anos eles ficaram então cuidando da própria vida, cuidando dos próprios interesses, né, adornando, construindo suas casas, né, buscando sucesso aqui nessa terra. E Deus levanta Ageu, e Ageu traz uma palavra de Deus declarando para eles que eles deveriam recomeçar, né, e terminar a obra que eles começaram. E ontem eu falava para os irmãos, né, o altar ali dos holocaustos fala de quando nós nos convertemos, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. E essa construção também das bases fala desse primeiro momento. Nós entregamos a vida para Jesus, fomos salvos, começamos a entrar em Canaã, desfrutar da terra que emana leite e mel, da Canaã espiritual, né, que o Senhor reservou para nós. Começamos a construir a nossa vida em cima, né, dos alicerces, que é Cristo Jesus. Mas de repente vem os ventos, vem as pessoas que falam mal, as calúnias, as mentiras, pessoas que se levantam contra nós, que checam por muitas vezes a nossa fé, elas testam a nossa fé, e passamos por problemas de saúde, problemas
conjugais, de relacionamento, problemas financeiros, são todos ventos que vêm, são coisas que o inimigo vem, né, para tentar nos tirar, alterar a nossa vida, alterar o nosso dia a dia, a nossa vivência, e deixamos a edificação espiritual. Abandonamos, ficamos só ali nas bases, não aprofundamos, não edificamos de fato algo diante de Deus. E quando nós nos perdemos nesse sentido, a nossa vida de fato ela perde o rumo, ela se torna uma vida sem rumo, né? A palavra ontem fala também, né, sobre quando nós temos as prioridades desalinhadas com as do Senhor, é como se entrássemos numa corrida sem linha de chegada. Nós vamos correndo, correndo, correndo. Às vezes nos cansamos, paramos, tomamos fôlego e continuamos correndo, mas não sabemos quando que vai ser o fim disso. Mas a vida com o Senhor é uma vida com propósito. Nós sabemos qual é o fim, né? Então, eu quero encorajar você, incentivar você a hoje, se você está vivendo uma vida só para esse tempo, só para conquistas desse tempo, uma vida só para você mesmo, cuidando das suas prioridades, daquilo que é importante para você individualmente, eu quero te encorajar a realinhar as suas prioridades. Realinha com o Senhor. A prioridade do Senhor é a igreja. Então, ame a igreja, esteja conectado na vida da igreja. Falamos ontem de 3 atitudes que mostram que nós realmente estamos alinhados com o Senhor, e a primeira delas é a presença. Esteja presente na vida da igreja, né? Invista, seja alguém que invista na vida da igreja, participe financeiramente, apoie financeiramente. E a outra é ore pela igreja. Então seja alguém que ore declarando que nós vamos avançar, que nós vamos crescer. Esse é o ano da multiplicação. Declaro que nós vamos multiplicar. Eu creio que vamos multiplicar de maneira poderosa, extraordinária. E você é parte disso. Você é parte disso. Então alinhe essa prioridade na sua vida, né? Tenha a igreja como uma prioridade. E certamente, querido, você vai desfrutar de uma vida extraordinária. Quando nós estamos alinhados com o Senhor, nossa vida por completo ela é atingida. Nossas emoções são atingidas, as nossas finanças são atingidas, né? Os nossos negócios, né? A nossa vida familiar é atingida, os nossos filhos, nosso relacionamento conjugal é atingido, nossa relação com as pessoas lá fora, elas também são atingidas, sabe? Então, nosso relacionamento com o Senhor, ele é atingido frontalmente, né? Você pode ver pessoas que estão enfraquecidas, certamente, elas estão mais ligadas nas coisas desse tempo do que nas coisas celestiais, do que alinhadas com as prioridades do Senhor. Então, hoje, quero reforçar isso com você. Realinhe as suas prioridades com o Senhor e eu tenho certeza que você vai viver uma vida extraordinária, abundante. Não olhe para os ataques, para os ventos, apenas permaneça fazendo aquilo que o Senhor tem te chamado a fazer. Isso vai produzir alegria em você, vai produzir satisfação, contentamento. Você vai deixar de valorizar os ataques e vai valorizar a presença de Deus, né? A vida com Ele, a intimidade com Ele. Amém? Eu quero orar nesse sentido, quero declarar que o Senhor é aquele que também vai te fortalecer para esse realinhamento. Amém? Você não vai precisar de viver uma vida de aparências, falsas aparências. Você vai viver uma vida de transparência no Senhor. Amém? Ele é aquele quem tem bons pensamentos a seu respeito e Ele vai fortalecer esses pensamentos, essas verdades no seu coração em nome de Jesus. Amém? Vamos orar nesse sentido? Talvez você está aí, você precisa de fazer um realinhamento. Ore. Vou orar aqui, mas eu quero que você ore e diga: Senhor, quero realinhar o meu coração. Quero realinhar as minhas prioridades. Quero viver a minha vida com as prioridades do Senhor, conforme a vontade do Senhor, conforme o desejo do Senhor. Declare isso para o Senhor agora, amém? Vamos orar juntos? Papai, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, declarando que viveremos uma vida alinhada com o Senhor. Nós vamos viver, Deus, com as nossas prioridades alinhadas com as prioridades do Senhor. O Senhor é aquele quem nos chamou para uma obra poderosa. Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e dos que foram chamados segundo o seu propósito. Eu creio, nós fomos chamados
conforme um propósito do Senhor. E nós vivemos esse propósito. E porque vivemos esse propósito, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Não passaremos necessidade de coisa alguma nessa terra. Os nossos recursos não serão, Pai, perdidos, desperdiçados. Não seremos roubados por coisa alguma. Na verdade, vamos ver prosperidade abundante. Vamos ver a multiplicação. Pai, na palavra ontem, o texto diz para que possamos trazer madeira para a obra. Senhor, a madeira aponta para o homem. Eu creio que o Senhor vai nos usar para conquistar muitas vidas, vidas que serão acrescentadas para que essa obra, Senhor, seja levada adiante, para que essa obra seja conduzida, Senhor, a novos lugares, a novos níveis. Vamos ganhar muitas vidas para o Senhor ao longo deste ano. Deus, eu declaro, Pai, que tudo isso está começando conosco. O Senhor está trabalhando em nossa vida, trabalhando no nosso coração, fortalecendo nosso espírito, e nós vamos avançar de maneira extraordinária. Papai, em nome de Jesus, eu oro, fortalece aquele que está enfraquecido. Deus, dá vigor, dá forças, Deus, dá força ao cansado. Deus, alegra aquele que está com o coração entristecido. Deus, anima aqueles que estão desanimados. Deus, não estão abatidos, mas desanimados. Eu oro que essa palavra possa trazer ânimo, Senhor, ânimo. Ânimo, porque tudo que fazemos é na força do Senhor, é pelo Senhor, para o Senhor, por causa do Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, ativa corações. Eu mando embora agora toda ansiedade, todo abatimento, depressão, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus eu declaro, nós não vamos fugir das pressões, nós vamos, na verdade, canalizá-las para o lugar correto, com o auxílio do Senhor. Papai, em nome de Jesus, apenas nos remove do lugar da passividade e nos remove do lugar da justiça própria. Não queremos viver, ó Deus, a vida conforme os nossos próprios preceitos, nossas próprias prioridades. Nós priorizamos o Senhor. O Senhor está em primeiro lugar na nossa vida, sua igreja está nesse mesmo lugar. Nós incluímos a nossa família nessa prioridade, incluímos o nosso trabalho nessa prioridade, incluímos tudo que temos nessa prioridade e creio, Senhor, desfrutaremos de experiências extraordinárias em nome de Jesus. Amém, amado? Aleluia! Que o Senhor possa animar o seu coração. Eu creio que tem grandes coisas vindo por aí e que o seu dia seja um dia extra. O resto do seu dia, agora mais ou menos meio-dia, a hora que eu estou liberando esse vídeo. Então, que o Senhor continue trabalhando no seu dia para que você realmente desfrute de coisas extraordinárias. Um grande abraço e até breve.